Rússia já não detém controle total de nenhuma das regiões ucranianas anexadas, após avanços da contraofensiva ucraniana. Míssil norte-coreano sobrevoa Japão. O governo nipónico condena lançamento que levou a evacuações e suspensão do serviço ferroviário no país. O presidente americano promete mais sanções contra os autores da violenta repressão levada a cabo no Irão nos últimos dias. A Rússia já não detém o controle total de nenhuma das 4 regiões ucranianas anexadas de forma unilateral na semana passada. Esta reviravolta acontece após o avanço da contraofensiva da Ucrânia na região de Kherson, no sul do país, e também no leste. Os avanços desta segunda-feira foram confirmados pelas autoridades russas nomeadas em Kherson e também pelo presidente ucraniano. Hoje continua a ofensiva do nosso exército e de todos os nossos defensores. Há novas povoações libertadas em várias regiões. Os combates ferozes continuam em muitas áreas da frente, mas a perspectiva destas hostilidades permanece óbvia. Cada vez mais ocupantes tentam escapar, o exército inimigo sofre cada vez mais baixas e há um entendimento crescente que a Rússia cometeu um erro ao ir para a guerra contra a Ucrânia. A Rússia já anunciou que vai consultar a população para estabelecer as fronteiras das regiões de Kherson e Zaporizhia. O porta-voz do Kremlin disse que ainda não foi tomada nenhuma decisão final sobre esta matéria nestas duas regiões. As repúblicas populares de Luhansk e Donetsk são incorporadas nas fronteiras de 2014. Quanto a Kherson e Zaporizhia, continuaremos a consultar os residentes destas regiões nas fronteiras. As duas câmaras do Parlamento russo já ratificaram a adesão de Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk à Federação Russa. Nas regiões ocupadas da Ucrânia, os residentes continuam a tentar fugir, por receio de serem recrutados para lutar com o exército russo contra o seu próprio país. Kiev acusou na segunda-feira Moscovo de restringir a saída de residentes da região de Kherson, anexada de forma ilegal pela Rússia. Os ocupantes começaram a vir à casa das pessoas em Kherson e noutras cidades à procura de homens com idade entre os 18 e os 35 anos. Não estão a dar quaisquer notas de recrutamento e não falam de quaisquer planos específicos, mas o seu principal objetivo é a realização de um censo de homens adultos. Já os ucranianos da cidade de Zaporizhia bloquearam o trânsito em protesto por não lhes ser permitido regressar às cidades ucranianas ocupadas pela Rússia. De acordo com Kiev, os soldados destacados nos postos de controlo invocam preocupações de segurança para justificar esta proibição. O Japão condenou esta terça-feira o lançamento pela Coreia do Norte de um míssil balístico que se diz ser de médio alcance e que sobrevoou terras nipónicas, obrigando as autoridades a decretar evacuações e a suspender o serviço ferroviário. Foi a primeira ameaça do género em 5 anos. Em resposta a esta situação, instruiu o governo a verificar os danos causados pela queda de objetos, a recolher e analisar minuciosamente informações e a cooperar com os países envolvidos. Em seguida, gostaríamos de realizar sem demora uma reunião do Conselho Nacional de Segurança e procurar recolher e analisar a informação. Os Estados Unidos consideram a iniciativa norte-coreana perigosa e imprudente, uma ação desestabilizadora e um desrespeito flagrante das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e das normas internacionais de segurança. O presidente americano prometeu mais sanções contra os autores da repressão no Irão, numa altura em que centenas de pessoas continuam a manifestar-se nas ruas, devido à morte da jovem Mahsa Amini às mãos da polícia. Joe Biden mostrou-se preocupado devido à repressão cada vez mais violenta contra os manifestantes, incluindo mulheres e estudantes, uma apreensão a que a Casa Branca deu voz.
Estamos alarmados e chocados com os relatos das autoridades de segurança que respondem ao protesto pacífico dos estudantes universitários com violência e detenções em massa. A Presidente do Parlamento Europeu também se mostrou preocupada com os últimos acontecimentos no país, mas enalteceu a coragem das mulheres iranianas, num discurso feito na segunda-feira em Estrasburgo. A morte brutal de Mahsa Amini, de 22 anos de idade, marcou um ponto de viragem. São as filhas do Irão que, apesar de estarem sob pressão crescente, estão a liderar o impulso para a mudança. Estas mulheres são as criadoras da mudança, apoiadas por tantos aliados e amigos corajosos. Na segunda-feira, o líder supremo da República Islâmica culpou os Estados Unidos e o Israel pelos protestos que se espalharam pelo país. Desde o passado dia 17 de setembro já morreram dezenas de pessoas e milhares foram detidas. O partido da oposição na República Srpska, a entidade sérvia na Bósnia, fala em fraude eleitoral nas eleições gerais de domingo. A candidata Jelena Trivic continua a acreditar que não perdeu o escrutínio e quer uma recontagem dos votos. Vamos reclamar uma nova organização do processo eleitoral em toda a República Srpska. Este é o nosso objetivo final. Para o conseguirmos, teremos de pedir uma recontagem dos votos em muitas mesas de voto. Trivic e Milorad Dodik, o atual líder político bósnio-sérvio, tinham declarado ambos no domingo vitória nestas eleições. Mas dados preliminares anunciados pela Comissão Nacional de Eleições apontam o político pró-russo como vencedor com 49% dos votos contra 42% da sua adversária. A contagem não estava ainda fechada. A Ação Democrática Independente, ADI, venceu as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe. Os dados finais apresentados pelo Tribunal Constitucional confirmam a vitória do partido de Patrício Trovoada com maioria absoluta. A formação consegue 30 mandatos, mais 2 do que os necessários para ter a maioria dos 55 assentos na Assembleia Nacional. A coligação, composta pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe e Partido Social Democrata, do atual primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, elegeu 18 deputados. A ADI tinha já vencido as anteriores eleições, mas com maioria relativa. A formação de uma coligação composta por partidos da oposição tinha gorado as expectativas de governar o país. O físico francês Alain Aspect, o austríaco Anton Zeilinger e John Francis Clauser, dos Estados Unidos, venceram o Nobel da Física atribuído pela Academia Real Sueca das Ciências. Foram distinguidos pelas suas experiências com fótons emaranhados, estabelecendo a violação das desigualdades do Teorema de Bell e pelo pioneirismo no que diz respeito à ciência da informação quântica. Entre as suas descobertas estão a de que duas partículas que estiveram unidas no início e que foram separadas podem continuar a comportar-se de forma semelhante. Uma propriedade que abriu caminho a novas tecnologias da computação quântica, entre elas sensores ultrassensíveis que permitem medições extremamente precisas, como a da gravidade. Elon Musk está envolvido numa polémica relacionada com a guerra na Ucrânia. No Twitter, o bilionário apresentou um conjunto de ideias para um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Num dos pontos, sugeria que Kiev cedesse a região da Crimeia ou que o país se tornasse neutro, o que gerou várias críticas, inclusivamente do presidente ucraniano. O furacão Ian provocou mais de 90 mortos na Flórida, de acordo com um novo balanço feito pelas autoridades, numa altura em que as equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes. O condado de Lee contabiliza até ao momento pelo menos metade das mortes reportadas. O presidente americano Joe Biden deverá visitar a Flórida esta quarta-feira. Um vaso chinês avaliado entre 1.500 e 2.000 euros foi vendido num leilão em Paris por mais de 9 milhões. Uma peça que tanto poderá ser comum como bastante rara.
Os peritos consideram que o objeto é do século XX e, portanto, é banal. Se tiverem enganado e a peça pertencer ao século XVIII, é rara, o que justificaria o preço da compra.